Olá, alunos do quarto ano! Novamente estamos aqui para continuar nossos estudos, né? Agora com História. Já vimos Geografia e agora nós vamos estudar História. Da mesma forma, vocês vão até o site da escola e lá tem as videoaulas e também o roteiro feito pela professora e uma atividade. Nós faremos também uma revisão sobre o assunto que nós estudamos. Vamos lembrar o que é que nós estudamos em História? Nós estudamos a pré-história. Quem lembra o que é pré-história? Isso mesmo. Pré-história é o período da história de todas as coisas que aconteceram até a invenção da escrita. Depois da invenção da escrita, passou a ser chamada de história, porém antes é de pré-história. E nós estudamos que nesse período, como é que as pessoas deixavam, né, registro de coisas, se eles não sabiam escrever, para que nós pudéssemos conhecer a vida deles hoje, através da oralidade, através da prática, da vivência do dia a dia e também das pinturas rupestres. Quem lembra o que são pinturas rupestres? Exatamente, são aquelas pinturas feitas por essas pessoas naquela época nas paredes das cavernas. Ali eles contavam um pouco da rotina deles. A gente poderia descobrir muita coisa a respeito dessas pinturas. Então nós estudamos isso aí. Depois nós estudamos as ciências que auxiliam no estudo da pré-história. Que ciências são essas? A arqueologia, né, que a gente estuda. Eles estudam esse período da pré-história usando os vestígios deixados por esses povos, né, de cerâmica, de fósseis e outras coisas mais. A geologia, que é feita através do estudo da escavação do solo, das camadas do solo, que ali também tem muita coisa a contar desse período antigo. E a paleontologia, que através de restos de plantas e animais, de fósseis, eles estudavam esse período da história, eles faziam pesquisas. Então essas ciências nos ajudam até hoje a entender esse período. Depois nós estudamos também sobre a origem do homem. E nós vimos que essa primeira parte nós estudamos a descoberta de 3 tipos, né? O Homo habilis, ele recebia esse nome porque tinha muita habilidade para trabalhar com madeira, com pedra, para fazer ferramentas para o seu trabalho do dia a dia. O Homo erectus, ele recebia esse nome porque a sua postura era mais reta, inclusive isso começou a ajudar no seu deslocamento, para ele andar, para ele correr. E o Homo sapiens. O Homo sapiens é aquele mais parecido com o ser humano atual. Nós estudamos também as características desses homos, certo? Vocês lembram disso? Nós vimos que nesse período da pré-história o homem era nômade. O que é nômade? Ele não parava num lugar só, ele não se fixava, ele não tinha moradia num canto só. Por quê? Porque às vezes acabava o alimento, eles tinham que sair para procurar em outro lugar, então viviam se mudando. Quando foi que isso mudou? Isso mudou quando a agricultura surgiu há cerca de 10 mil anos. Por quê? Porque o homem começou a plantar seu próprio alimento. Então ele viu que ele poderia ficar fixo no lugar porque ele estava produzindo seu alimento. E aí eles começaram a ser sedentários, ou seja, se fixar, parar em um lugar só. Eles dominaram o fogo e muita coisa mudou quando eles dominaram o fogo. Como, por exemplo, poderiam cozinhar seus próprios alimentos, agora não comer mais cru. Se proteger dos animais ferozes que tinham medo do fogo, se proteger do frio intenso, se aquecer. Então melhorou muito a vida desses homens, né? Nós vimos também o período paleolítico e o período neolítico. O período paleolítico é aquele da pedra lascada, onde eles faziam ferramentas, instrumentos usando pedra. Só que era uma coisa mais rudimentar, mais simples. Depois isso melhorou com o período neolítico, período da pedra polida. Esses instrumentos passaram a ser mais elaborados, bem feitos, né? Eles começaram a trabalhar melhor com essas pedras. Então, isso é apenas um pequeno resumo do que a gente viu até aí. Agora vamos à atividade. Número 1. Pense e escreva com suas palavras, apesar de você já ter lido no roteiro, tem no livro, mas diga com suas palavras o que é a pré-história. Número 2. Os milhões de anos que separam a origem do Homo sapiens apresentam muitas transformações pelas quais esse Homo sapiens passou. Então você vai relatar quais foram essas transformações físicas e também culturais. Você pode olhar na página 223 que vai lhe ajudar, certo? Número 3. Porque, segundo os cientistas, a África é chamada o berço da humanidade. Escreva aí, tem no seu livro, viu? Também tem no roteiro. Por que a África é chamada o berço da humanidade? 4. Havia 2 métodos para se produzir fogo na época dos homens pré-históricos. Então você vai na página 225, lê o texto que tem lá sobre isso e escreve quais eram esses métodos. Ok? Um abraço e até a próxima.